Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa leitura comentada do livro de Jean-Pierre Vernant. E hoje ele vai falar sobre Aquiles. Vamos dar uma olhadinha no que Vernant traz para a gente de um dos maiores heróis da Guerra de Troia. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. No vídeo de hoje a gente vai falar desse tópico aqui, ó, morrer jovem, sobreviver na glória. E Vernant está falando justamente de Aquiles. Ele fala dos heróis, né, que estão indo para a Guerra de Troia e vai contar algumas histórias interessantes aqui, como a de Ulisses e a de Aquiles. O título em si, ó, Morrer Jovem e Sobreviver na Glória, fala especificamente de Aquiles, é onde ele vai colocar mais informações, né, vai abordar mais a história do Aquiles. Mas ele fala um pouquinho também de Ulisses, e qual é a ideia que ele põe? Que a galera não estava muito querendo ir para a Guerra de Troia, não. Tipo assim, ó, tudo bem, né, tem os acordos e tudo, mas se puder evitar, a gente evita. E aí Ulisses, com seus milhões de ardis, como a gente fala, ele tenta um estratagema que Vernant conta nesse capítulo, que é se fazer de doido. Ele literalmente, gente, a gente não tem essa expressão, fulano está se fazendo de doido, pois foi exatamente isso que Ulisses fez. Ele se fez de doido, né, tentando parecer que ele tinha perdido a sanidade para não precisar ir para a guerra. Só que aí, quando colocam a vida do filho dele em jogo, ele muda de ideia, né? Ele fala, não, se eu continuar, né, me fazendo de doido aqui, meu filho vai morrer, então eu não vou sacrificá-lo e vou assumir as minhas responsabilidades. Ulisses não está disposto a sacrificar o seu filho, né? A vontade dele de fugir da guerra não chega a tanto. Né? Porque justamente ele não queria ir para poder ficar com o filho, não faz sentido sacrificá-lo. E aí nesse momento então, onde vem essa escolha, ou você assume o seu destino, o seu papel todo nessa guerra, ou o seu filho morre, ele opta justamente por ir para a guerra, né? Fala assim, oh, fiquei são do nada, né? Fiquei bom do nada. E aí ele vai para a guerra e uma das suas primeiras missões é ir buscar Aquiles. E Aquiles é outro que está sendo escondido, não que ele não quisesse ir para a guerra, mas porque Peleu, o pai de Aquiles, queria preservá-lo, né? Por quê? E essa história de Aquiles eu acho ela muito interessante, até porque a gente encontra em mitos egípcios também. Olha só a história. Diz que Tétis, né? Tétis e Peleu ali casaram e eles tiveram vários filhos. E todos os filhos morreram. Morreram por quê? Porque Tétis, né, que é uma deusa, ela vai querer tornar os seus filhos imortais, vai querer divinizar os seus filhos. E sempre que ela tenta fazer esse processo, eles morrem. Eu já vou dizer como é que ela tentava fazer, mas veja o aspecto geral do negócio, né? Toda vez que ela tenta divinizar um filho, ele não aguenta. Ele morre. É interessante porque toda vez que a gente fala de divinizar, né, de iniciar, a gente está falando de mortes, mortes simbólicas, mortes iniciáticas, ou realmente porque não tem nível, né, a pessoa não aguenta e realmente morre. No caso aqui de Tétis, o que ela fazia? Ela ia queimar a parte humana dos seus filhos para ficar só com a parte divina. Então, o que sobraria era o divino. E por que os filhos morrem? Porque eles só tinham a parte humana do pai, não tinham a parte divina dela, por isso que eles morrem. E eles morrem porque não aguentam ser colocados à prova. Que prova? Do fogo. O que Tétis fazia? Olha que coisa simpática, né? Que mamãe simpática. Ela pegava as crianças assim no pezinho e botava em cima do fogo. E eles morriam queimados. Claro, gente, né? Você olha assim, é claro que eles iam morrer queimados. Bem, se eles tivessem algo de divino, não. Esse aqui é o ponto. O que ela está fazendo ali? Tentando tirar tudo o que é passageiro para que fique somente o que há de divino. É uma espécie de uma purificação. E a gente vê exatamente essa história lá no mito de Ísis e Osíris no Egito. É super legal, porque Ísis também, né, vai divinizando a criança no fogo. E aí, no caso Tétis aqui, né, os filhos todos não têm essa parte, é como se eles fossem totalmente humanos, totalmente iguais ao pai, né, Peleu, e não tivesse essa parte divina, todos eles morrem. E Peleu fica muito chateado com a história, né, não sem razão, e o sétimo filho, que é Aquiles, ele pega
né? E fala, não, esse daqui você não vai fazer isso não, você não vai poder queimar e tudo. Aí a versão que ele põe, né, diz assim, não, tudo bem, então vou botar na água. Aí ela pega o bichinho pelo pé, né, leva lá para o rio Estige, que é o rio dos infernos, e banha o menino no Estige. E assim, veja só, ele não se torna imortal. O outro é para tornar os filhos divinos, que é o fogo, né? Fogo sobe, ascendente, ele muda, ele transforma, né? Ele queima a parte material, é o fogo. Eles se tornariam divinos, mas aqui ela banha ele no Estige. Ele não vai se tornar divino, mas ele vai se tornar invulnerável às feridas, por isso vai ser um excelente guerreiro. Só que o lugarzinho que ela segurou no pé, que era o calcanhar, que ela segurou para banhar, não foi banhado pelas águas do rio, então ele continua vulnerável. Então, quando a gente fala, fulano é meu calcanhar de Aquiles, né? Ele é o meu ponto fraco, porque justamente o calcanhar era o ponto fraco de Aquiles. E aqui é interessante você pensar que o calcanhar é um dos pontos mais físicos, mais densos do corpo humano. É um dos ossos mais densos, né? E está sempre em contato com a terra. Então, qual é o ponto mais vulnerável de Aquiles? O ponto mais material, né? Talvez representando os apegos à matéria que tem nesse calcanhar. Então ele banha, né? É banhado e tudo. E aí o pai, para proteger ele, para que ele não vá, né, para as guerras, enfim, para proteger o menino, manda ele ser criado num palácio repleto de mulheres. E o próprio Aquiles, então, se veste como uma mulher, né, e fica dentro do harém. Então as pessoas falam, tem guerreiro aqui? Não, aqui só tem 50 mulheres, né? Porque só os homens iam para a guerra. Então não tem homem aqui, beleza, então ninguém aqui vai para a guerra. E assim o Aquiles vai crescendo ali dentro. Até que Ulisses então chega lá, né, sabendo aonde ele está, ele vai lá buscar Aquiles para ir para a guerra. Só que ele tem que saber qual daquelas 50 moças é Aquiles. Porque ele está jovem, né? Ele ainda tem aquela indefinição de traços. Ele é uma unidade ainda, né? E quando Ulisses chega lá, ele precisa despertar o guerreiro que existe dentro de Aquiles. E aí ele faz algumas provas, né? Ele coloca armas e ele vê que aquela moça que é Aquiles, a ruiva, né? Pirro, a ruiva, justamente por causa dos cabelos de Aquiles, né? Ele vê que aquela lá, ela se interessa mais por armas do que pelas coisas que as outras mulheres ali se interessavam. E ele vai vendo essa distinção até identificar Aquiles. Fala, não, Aquiles é esse cara aqui, porque ele fez isso, agiu assim, assim, assado. Aí ele pega Aquiles e fala, meu filho, foi bom enquanto durou, lamento muito, mas bora para a guerra, porque é o seu destino guerreiro, né? E aqui, gente, nas duas histórias, tanto de Ulisses quanto de Aquiles, é interessante você ver eles tentando fugir do destino, fugir desse chamado do guerreiro. Ulisses pelos seus motivos, né? Aquiles por outros. Mas nunca funciona muito bem esse negócio de fugir do destino, né? Ele se cumpre de qualquer jeito, que monta as tragédias, ou ele cai por terra, que é no caso aí de Ulisses e Aquiles. Ou seja, não dá para você fugir daquilo que você tem que fazer. Então, Aquiles é guerreiro, Ulisses também. Aquiles precisa ir para a guerra, ele não pode ficar o tempo todo negando essa sua essência guerreira. E aí, quando ele consegue ser identificado, ele vai, né, para a guerra, justamente a guerra de Troia. Essa parte de Ulisses, ou de Ulisses não, de Aquiles, né, ficar vestido de mulher, a gente tem isso também no mito de Hércules, né, que Hércules também passa um tempo, né, em roupas femininas. É interessante porque fala justamente dessa união, é como se estivesse falando de um período da vida do herói, onde ele tem que entrar em contato com a sua dualidade e integrar, ele tem que saber lidar com o seu lado feminino aqui no caso. Por quê? Porque o herói vai ser a integração do céu com a terra, né? Do divino com o humano, mas dentro do humano você tem a dualidade da existência, né, que aí se vê dentro da dualidade aqui do masculino e feminino, e ele junta esses dois aspectos quando ele está morando ali naquela corte como uma mulher.
Tá bom? Então, a interpretação aqui é de unidade das polaridades. Tudo bem? E uma outra coisa super interessante que o Vernant coloca, e que particularmente eu acho muito bonito, onde ele tem que escolher entre uma vida longa ou curta. Longa, feliz, cheia de prazeres e tal, mas sem deixar suas marcas, ou uma existência curta, né? E cheia de glórias e tudo. Dá para notar, você pode perceber, que ele escolheu a vida curta, mas gloriosa. Por que você pode perceber isso? Porque a gente está aqui falando dele hoje. Se Aquiles tivesse escolhido a outra parte, né, a vida tranquila, feliz, serena e longeva, a gente provavelmente não estaria falando dele hoje, né? É interessante isso, porque muitas pessoas colocam essa escolha de Aquiles como a ubris, né, como orgulho, sei lá, Aquiles era megalomaníaco e tudo, o cara se achava, né? Primeiro, o cara era bom mesmo, ele era bom mesmo, afinal de contas ele era invencível na guerra, imagina. Ele não podia sofrer ferimentos de flechas, de golpes, né? Era só cuidar ali do calcanhar, então o cara realmente era bom. Mas essa interpretação de que ele é megalomaníaco, ela é muito pequena, eu diria, né? Porque, de certa forma, dentro de nós, eu acredito que exista um Aquiles querendo deixar a sua marca no mundo, disposto a abrir mão de muita coisa. A gente, nós aqui, quando a gente fala de deixar uma marca, de ter um propósito, de fazer alguma coisa que ajude as pessoas, que a gente seja lembrado por uma obra boa, bacana, isso é um Aquiles ali dentro da gente, do tipo, a gente não quer passar a vida simplesmente longeva, né? O herói que existe dentro da gente, ele pede por algo grandioso. É claro que ali Aquiles vai ser a guerra de Troia, mas a gente às vezes não, às vezes é um trabalho voluntário na comunidade, é ajudar uma pessoa a melhorar de vida, é um médico ali bem intencionado, é uma mãe que se dedica, né, a passar valores. A gente tem a nossa forma heróica de viver o nosso cotidiano. E isso é um pouco de Aquiles dentro da gente. É legal você pensar nisso, né? Existe uma parte que até que é essa parte longeva, e normalmente a gente nunca vai ter que escolher entre esses dois, isso que é o interessante, né? O mito não está falando assim, Renata, olha, quando alguém chegar para você e perguntar, não, o mito não está falando disso, porque eu não vou passar por isso pessoalmente, mas é como se dentro de mim tivesse algo que fosse capaz de fazer essa escolha. Eu quero deixar minha marca no mundo, mesmo que isso implique em abrir mão de alguma coisa importante. E essa é a opção que Aquiles faz, né? Aquiles opta por ir para a guerra, porque o que acontece? A mãe dele, Tétis, ela sabe que se ele for para a guerra, ele vai morrer lá jovem, mas ele vai ficar conhecido por todos, né? Por séculos e séculos. E justamente por ele ter escolhido isso, a gente está aqui falando dele. Ela fala, olha, se o Aquiles escolher uma vida longeva, ele vai ser muito feliz, ele vai ser uma pessoa que vai ter os seus filhos, vai ser amado, né? Ele vai ter uma existência feliz, agradável, seus filhos, netos e tal, mas ele vai ser esquecido, assim como todos nós, né? O medo que a gente tem do esquecimento, de ser esquecido pelas pessoas. Eu falo, é o que vai acontecer com ele. Então, assim, a gente também, né? Se a gente não fizer nada, assim, heróico, se a gente não fizer nada heróico no sentido de com significado, com propósito, que ajude, né? Que contribua para a sociedade, se a gente não fizer isso, a gente vai ter esse outro lado só, que é a vida longeva e tal. A alegria nossa, gente, é que a gente pode ter os dois, né? Aquiles tinha que escolher entre os dois porque ele é um símbolo. Agora a gente pode ter os dois, eu posso ter minha vida longeva, ter minha família, ser amado pelos meus descendentes, tal, sem problema nenhum. E ao mesmo tempo deixar que o Aquiles, né, o herói que tem dentro de mim, também se apresente ao mundo, faça alguns sacrifícios, né, e deixe a sua marca, para que a nossa obra fique, né, por muitos e muitos anos além de nós, ok? Então era isso que eu tinha separado para conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!